Afinal, o que estamos juntos fazendo aqui nesses encontros? Estamos lhe convidando a ter uma aproximação de si mesma, de si mesmo, de uma forma inteiramente nova. Em geral, nós estamos sempre respondendo aos desafios do momento em nossas relações com o mundo, com objetos, em lugares, com pessoas. É sempre uma resposta que estamos dando nesse momento presente a alguma forma de estímulo externo. Nós não temos uma aproximação de nós mesmos. E esse trabalho é um convite para passarmos por uma transformação, por uma radical e profunda mudança interna, real, psicológica, para que nossa relação com o mundo, com o outro, com a vida, seja uma relação totalmente diferente da relação que temos tido até esse dado momento. Não há liberdade em nossas relações. Não há afeição. Não há compaixão. Não há verdade em nossas relações. Isso porque internamente estamos em contradição, em conflito, em alguma forma de sofrimento interno. Estresse, tensão, ansiedade, medo, desejo. Isso tudo representa infelicidade. Então, a infelicidade presente em nós, seja ela aguda, profunda, ou algo mais ameno e aparentemente superficial, mesmo assim se mantém presente. Assim, a resposta que estamos dando ao mundo à nossa volta. Eu me refiro à nossa relação com, por exemplo, família, amigos do trabalho ou vizinhos, ou qualquer um que entre em contato conosco. Eles sempre nos encontram tensos, com algum nível de desconforto interno psicológico. Assim, nossas relações não são relações amorosas, pacíficas, compassivas. E como poderia ser diferente se nós estamos sofrendo? Se nós somos possessivos, agressivos, violentos, se estamos tentando impor nossas ideias, opiniões, nesse contexto de relação com o mundo, com o outro. E fazemos isso porque basicamente estamos em sofrimento. Então, o nosso trabalho aqui é um convite para termos uma aproximação de nós mesmos real. Então, estamos juntos hoje, mais uma vez, falando sobre a beleza da radical transformação psicológica dentro de cada um de nós. É disso que nós precisamos. Então, a visão da verdade sobre quem somos, nesse contato com o mundo à nossa volta, traz algo inteiramente novo para essas relações. Aqui nós estamos compartilhando com você a verdade sobre a felicidade.
sobre o amor, sobre a liberdade. Uma vida vivida com inteligência. Isso é uma vida sendo vivida em compaixão, com uma profunda compreensão. Esta compreensão de nós mesmos nos dá a compreensão de quem é o outro, do que é a vida, do que são essas relações. Mas sem antes compreendermos a verdade sobre quem somos, isso é impossível. Enquanto não compreendermos, e aqui compreender não é fazer uma ideia, não é ter um conceito, não é ter uma mera crença. Desde pequeno, nos disseram que Deus habita em nós. Mas qual é a verdade sobre isso? Ninguém sabe. Então nós temos ideia, crença, conceito. Não temos a verdade, a veracidade disso. E a maior prova disso são as nossas relações. Elas são tempestuosas, conflituosas, aflitivas, aborrecidas, tristes. São relações que têm a inveja e o medo presente. Então há muito sofrimento, e esse sofrimento está sempre se expressando nesse ou naquele outro formato. A violência, por exemplo, é algo muito comum no modo como tratamos as pessoas, não só com palavras, no modo como nos dirigimos a elas, como também internalizamos pensamentos e sentimentos de ódio, de rancor, de cólera, de ressentimento. E isso tudo é violência. Uma violência presente no simples fato de que estamos sofrendo, de que há sofrimento em nós. Então, apesar de acreditarmos que Deus está em nós, habita em nós, isso é só uma crença. Seguimos uma determinada religião, professamos o nome de Deus, de Cristo, ou de Buda, ou de Krishna. São diversas as religiões e cada uma carregando um modelo de crença, e todas apontando basicamente para essa crença básica, a crença básica de que Deus está em nós. Mas a verdade é, quem sou eu? Não nos conhecemos? Se não nos conhecemos, a ideia de que Deus está em nós não altera absolutamente nada. Continuamos mantendo esse modelo de conflito, de problemas em nossas relações. Assim, o nosso convite é, dentro desses encontros, para o reconhecimento da verdade sobre quem nós somos. É necessário que você reconheça aquilo que agora aqui está presente, a realidade do que é nesse instante. Se há violência, é isso que você é nesse instante. Assim, a ideia de Deus dentro é só uma crença. Se há medo, é só o que nós temos aqui nesse instante, sendo o que você é, medo. Se a ansiedade está presente, essa é uma forma muito clássica de sofrimento, de infelicidade, algo muito comum em nosso tempo.
dentro do nosso mundo. E se isso está presente, por mais que rezemos, por mais que façamos nossas orações longas e nossas práticas religiosas, espiritualistas, por mais que frequentemos templos, igrejas e encontros espirituais, se esse é o nosso sentir, se esse é o nosso comportamento na relação com o mundo à nossa volta, é isso que nós somos. Então, essa coisa de se proclamar como alguém religioso porque pertence à religião A, B ou C, isso é algo completamente sem sentido, muito infantil. A verdadeira comunhão com Deus é o fim do sentido de um eu, fim da ilusão, da crença, do conceito, da ideia de Deus. Então, essa comunhão com Deus é algo impensável, indescritível, indizível. E isso não se resume a uma formulação externa, exterior, de prática religiosa, espiritualista ou mística. Porque se você pratica tudo isso de uma forma ritual, cerimonial, seguindo uma prescrição meramente de tradição, de cultura, isso não passa de um condicionamento psicológico, de mais uma prisão na qual o seu ego ainda está dentro dele, preso dentro dele. Então você não sabe a verdade sobre si mesmo. Não percebe a realidade desse mim, desse eu, esse mim, o ego. É isso que você representa nesse instante, nesse momento. Então, qualquer conceito religioso é algo que funciona apenas como uma forma de autoproteção psicológica, imaginária. Então, para se proteger da dor, dessa dor que implica nesse sentido de um eu presente, sem uma religião, sem uma esperança, sem uma consolação, sem um conforto, você se volta para uma prática religiosa. Então, somado a esse modelo de contradição entre aquilo que você aprende ou acredita ter aprendido, que a religião prescreve, que é amar o outro, amar a Deus, ser feliz, viver em paz, nada disso está presente. Então a religião é apenas um conforto, uma consolação, uma esperança. Então as pessoas têm uma esperança no pós-morte. Assim elas frequentam a religião delas para terem um novo nascimento melhor, ou irem para o céu. Mas nesse momento, percebam o que estamos dizendo, é nesse momento que essa real verdade de uma profunda vida religiosa, e aqui religiosa não no sentido externo, mas no sentido interno, quando isso está presente, quando você tem uma mente e um coração profundamente livre do egocentrismo, da violência, do sofrimento, do medo, então de verdade há esta comunhão com a realidade de Deus.
Isso está presente porque o sentido do eu, do ego, não está. Então, não se trata de uma prática religiosa, mas de um coração, de uma mente profundamente religiosa. Um coração religioso, uma mente religiosa, o seu ser permeado com esta presença divina. Algo possível quando o sentido do ego, do eu, não está presente. Então, nós precisamos nos aproximar daquilo que somos, como somos, sem essa mascaração, sem essas crenças. Então, é possível um trabalho em nós mesmos agora, aqui. Isso é possível? Será possível olharmos para aquilo que somos nesta relação com o mundo, nessa relação com nós mesmos, e de verdade encontrarmos esta realidade, a realidade do nosso ser, que de fato é amor, paz, felicidade, verdade, beleza, ausência de sofrimento, ausência do medo. Então, a autorrealização é esta realização do seu ser, que é a realização de Deus. Então, olhar para todo esse processo do eu, todo esse modelo desta identidade egóica, nesta relação com o mundo, é de verdade se aproximar de uma profunda vida religiosa. Sem rituais, sem cerimônias, sem a necessidade de frequentar ambientes onde você escuta muita coisa sobre o que é uma vida com Deus, o que não passa de um conceito. Aqui nós estamos trabalhando com você o fim das crenças, das ideologias, dos conceitos. Não se trata de continuar aprendendo pelo acumular de conhecimento, um acúmulo de conhecimento que lhe dá sempre um ideal para se tornar alguém melhor. Esse ideal para se tornar alguém melhor é apenas um ideal ainda do ego, do eu, do próprio pensamento, em razão de todo esse conhecimento acumulado. Então, no ego, nesse senso do eu, vivemos sempre dentro de idealismos. Eu sou isso, mas desejo ser aquilo. E para conseguir chegar lá, eu preciso continuar ouvindo palestras, estudando, aprendendo, praticando rituais, cerimônias, envolvido na prática religiosa. E o tempo passa, e os anos se passam, e esse sentido do eu está sempre no futuro, e um futuro que nunca acontece. Algumas mudanças superficiais ocorrem nesse mim, nesse eu, nesse ego, mas ele continua sempre sendo o que ele é, invejoso, ávido, violento, agressivo, sem paz, apenas consolado, confortado momentaneamente por esperanças religiosas, por crenças, estudando indefinidamente tudo isso.
Esse encontro aqui é para lhe mostrar que olhar para aquilo que nós somos agora, aqui, sem o ideal, a objetivação de futuro, de crença, mas apenas constatar isso, se tornar ciente desse sentido de um eu presente nessa experiência com aquilo que se mostra nesse instante. Olhar para si mesmo, para cada movimento do pensamento, do sentimento, das ações, o modo como falamos com alguém, o pensamento que surge nessa relação com o marido, a esposa, com os filhos, com o patrão, com os empregados, com o mundo à nossa volta. O nosso contato com esse instante, ele é revelador. Então nos deparamos com a real prática religiosa. Se está em comunhão com a verdade, representa estar em comunhão com Deus, essa comunhão passa necessariamente por esse instante. Porque se você olha para o que se mostra agora aqui, você está diante do que é. O que é o que vejo, o que sinto, o que quero, o que não quero. Minha indiferença, minha raiva, meu medo, esse sentido de um eu com o que ele tem, o contato com o que é nesse instante é o contato com a verdade que Deus revela, que a existência mostra, que esta presença divina está apresentando, isso é o que é. Se estou atento para observar esse movimento, há nesta aproximação o verdadeiro autoconhecimento. Então, nesse autoconhecimento, existe a possibilidade desta radical transformação psicológica. Essa radical transformação psicológica não é a mudança desse eu para alguma outra coisa, mas é o fim desse eu. Porque se esse eu deixa essa ideia de se tornar, de se modificar, de vir a ser alguma outra coisa, esse eu é visto apenas como uma ideia, como um sentimento, uma emoção, uma sensação, ou um preconceito, ou um julgamento. Então, essa experiência é só uma experiência, é esse eu querendo fazer algo para alterar isso, tentando se separar disso, que está sustentando a continuidade desse comportamento. Então, há uma quebra, há um se desfazer deste mim, deste eu, daquele que está presente, deste ego, que está julgando, que está comparando, que está tratando o outro dessa forma, que está expressando sua dor, seu sofrimento nessa relação. Apenas quando você olha para si mesmo, esse olhar é um olhar que, quando o eu não está presente, o sentido de alguém não está presente,
nesta observação onde o eu, o sentido de alguém não está presente. Esse modo de se aproximar sem a ideia de querer alterar isso, mudar isso, ou se identificar com isso que acontece agora aqui, com isso que se mostra. Isso é o que é agora aqui. Olhar sem o observador. Olhar sem o eu que olha. Sentir sem o eu que sente. Essa aproximação é a aproximação da real meditação na prática. Quando há um sentimento, é o sentimento, não tem o eu. Quando há um pensamento, é o pensamento, não tem o eu. Quando há uma sensação, é uma sensação, não tem o eu. Se aproximar de si mesmo e olhar suas reações agora, aqui, isso é constatar o que é sem o eu. E quando isso ocorre, esta transformação psicológica, ela é imediata, ela acontece de imediato. Não se trata do futuro, não se trata de amanhã. Amanhã serei mais amoroso na relação com as pessoas. Amanhã tratarei as pessoas com mais cuidado, com maior apreciação. Amanhã amarei o meu próximo como a mim mesmo. Tudo isso são crenças. Não há amor agora. Isso é o que é. Não há paz agora. Isso é o que é. Nesse instante sou agressivo verbalmente. Isso é o que é. Estou diminuindo, detratando internamente o outro. Embora até eu não expresse em palavras, porque estou reprimindo, porque isso pode me causar prejuízos. Afinal, ele é o meu chefe, a minha chefe. Afinal, é o meu marido, é a minha esposa. Então, eu preciso me manter nesse autocontrole egóico, mas internalizando sempre estados internos de depreciação, de avaliação pejorativa, negativa. Tudo isso pode ser visto agora aqui como sendo aquilo que eu sou. Isso é o que é. E quando isso é visto e não nos separamos disso, estamos nesta atenção sobre nós mesmos. Esta plena atenção, essa atenção plena sobre o movimento desse eu que sou agora aqui. Isso é o suficiente? Porque nesse momento percebo esse mim para julgar, para criticar, para avaliar, para se ressentir, para imaginar certas coisas. E basta olhar para isso. Esse olhar sem alguém olhando. Esse sentir sem alguém sentindo. Talvez o que você esteja aqui ouvindo soe muito estranho e muito complicado a princípio.
Eu quero lhe convidar a entrar no canal e dar uma olhada numa playlist que nós temos aqui no canal sobre a real meditação na prática. E a verdade sobre o verdadeiro autoconhecimento. Essa é a forma que precisamos ter para nos aproximarmos de nós mesmos e olharmos para essas nossas reações nesse contato com o outro, com a vida, com o mundo. Então se torna possível uma transformação psicológica. Então a iluminação espiritual, ela é aquilo que está presente quando ocorre esta profunda transformação, esta radical transformação psicológica, que representa o fim do eu. Isso é o despertar da consciência, é a iluminação espiritual, algo possível quando ocorre essa transformação psicológica. Esta é a verdadeira comunhão com Deus. Não é alguém em comunhão com Deus, é a realidade de Deus em comunhão. Apenas Deus presente nessa realidade. Só há Ele. Não há mais o eu, o mim e o mundo, o eu e o outro, o eu e Deus. Esse é o nosso assunto aqui no canal. Sempre termino dizendo, faz sentido para você? Se faz sentido, deixa aí o seu like, se inscreve no canal. Lembrando, nós temos encontros online, encontros presenciais e também retiros, onde estamos trabalhando isso com aqueles que se aproximam. Ok? Se faz sentido, fica aí o convite e a gente se vê no próximo. A individualidade é um conceito, é uma ideia. Então nós temos essa crença, a crença da individualidade. E o autoconhecimento é a constatação de que a verdade do seu ser é a verdade da vida.